Calvário de Libertação, quarta parte, capítulo 2. O amor apaga o fogo do ódio e as labaredas do ressentimento. Abençoada escola das almas. O Ministério de Desobsessão funciona como um momento superior para incursões de profundidade nas mentes desencarnadas, ajustando-as ao programa de edificação íntima a que nos vinculamos. Enquanto se desdobram as tarefas socorristas entre espíritos e homens, abnegados cirurgiões das esferas mais nobres atuam por processos sutis e graves nas fixações infelizes dos que se demoram nas torvas disposições, mudando-lhes o mapeamento enfermiços e abrindo-lhes as percepções do entendimento para as realidades superiores. O mesmo ocorre em relação aos homens que, nesses momentos, porque receptivos à ajuda divina, são beneficiados com terapêutica específica para a alma, renovando-se-lhes os quadros e programas para a marcha evolutiva. Enfermidades de longo porte são revistas, obsessões cruéis são minoradas, distúrbios de comportamento se fazem minimizados, distonias psíquicas são reajustadas, provações rudes recebem apoio e inumeráveis problemas que dizem respeito ao ser em depuração são aquinhoados com expressivos suportes de amor, abençoando o caminho e a experiência do viandante com a dádiva da paz. Igualmente são concertadas incursões reencarnatórias e labores de santificação que se destinam aos transfugas do dever em estágio na erraticidade inferior. A luz da oração e a atividade beneficente produzem energias de vital importância que, aglutinadas por diversos corações que amam, podem ser canalizadas eficazmente a favor dos necessitados pelos instrutores que operam no transcurso das realizações mediúnicas. Não causem surpresa os resultados espirituais, emocionais, psíquicos, fisiológicos obtidos em reuniões de tal porte. A ação invisível para a maioria dos homens, no entanto, real e viva, é realizada com eficácia, obedecendo à planificação adrede traçada, com vistas aos resultados que se colimam. Não quer com isso dizer, porém, que se logrem milagres que tais não existem. Outro sim, não equivale a resultados gerais, favoráveis do ponto de vista humano, desde que a visão da felicidade é definida pela colocação do observador, e tal é daqui para aí, e não como do interesse imediatista do homem. Eis porque nem sempre sucedem as respostas agradáveis, conforme o desejo dos pacientes e seus familiares, ou dos candidatos a resultados específicos que lhes comprazem. Na primeira oportunidade viável em que os adeptos da doutrina espírita se reuniam para o ministério desobsessivo, Cecília, utilizando-se de Dona Maria Leonor, informou ao grupo sobre a presença de Dom Fernando, que receberia, a partir daquele instante, socorros especiais com que igualmente se objetivava beneficiar Roberto Domênico, amenizando-lhe a prova dolorosa. Foi exposto em breves palavras o programa de assistência, rogando que todos se considerassem membros do mesmo drama, com o qual comportamento poderiam melhor contribuir espiritualmente para o tentame. Quando a entidade se deu conta de estar numa reunião mediúnica, estertorou, agressivamente, exteriorizando o mau humor de que se encontrava possuído. Em momentoso fenômeno de xenoglossia, falando em castelhano antigo, graças à maleabilidade psicofônica da médium. Vários fatores contribuíram favoráveis para o cometimento, entre outros, os vínculos entre a médium e o desencarnado, que, não obstante não a identificando no momento,
experimentava a afinidade fluídica existente entre ambos. De raciocínio rápido, o comunicante percebeu que se encontrava sob forças poderosas que o conduziram, sentindo-se ferido no orgulho exacerbado que exteriorizava sob protestos veementes e acusações descabidas. A face esmacerada da médium e os estertores respiratórios traduziam os choques fluídicos que espocavam no seu organismo, embora a cuidadosa assistência dos técnicos naquela modalidade socorrista. Nenhuma circunstância me impondrá el perdão a lo infâmia, externou o colérico. Esta vingança irá a término com mi vitória. Enquanto o recolhimento e a oração geravam ondas vibratórias que agiam sobre a psicosfera pestífera exteriorizada pelo comunicante, a piedade fraternal promanada de todos envolvia o calceta em ondas de paz e ternura de que se ressentia pela escassez há mais de um século. O doutrinador seguro, calmo e confiante, em palavras breves, mas saturadas de compreensão, redarguiu: o perdão é sempre melhor para quem o cede, e a vingança constitui desgraça para quem a conduz. Incapaz de um raciocínio lógico, desde que monoideado pela fixação do ódio que o consumia, não dava margem a qualquer diálogo, repetindo alucinado as objurgatórias e acusações em que se apoiava para justificar-se a desdita alongada pela própria incúria. Transcorridos alguns minutos entre imprecações, duestos e desequilíbrios, largamente beneficiado, sem dar-se conta, Dom Fernando afastou-se do médium e Cecília veio explícita jubilosa. O que objetivamos, elucidou, é beneficiar o irmão atormentado que teima na consecução da sua infelicidade demorada. Beneficiá-lo significa nos tê-lo sob controle, mantendo, a partir de agora que se deram as primeiras brechas mentais, um intercâmbio psíquico, até encontrar nele receptividade e compreensão para os nossos propósitos. Quando sensibilizado, se voltará para a autorrenovação, o crescimento espiritual. A incorporação faculta uma descarga de energias deletérias de que o médium se faz absorvente, eliminando-a, ao mesmo tempo diminuindo a alta tensão do estado de loucura do comunicante. O que se convencionou chamar choque anímico na psicofonia atormentada dos sofredores é-lhe de salutares resultados. A repetição destes momentos, o esclarecimento cristão, o ambiente saturado pelos fluidos bons e as técnicas de ação no perispírito conturbado terminarão pelos efeitos felizes para todos nós. Detendo-se em ligeira reflexão, concluiu: quando o espírito que se inimiza é trazido ao esclarecimento evangélico, grande parte da peleja está atendida satisfatoriamente, aumentando as probabilidades da paz. A reunião seguiu seu curso normal, com a natural alegria dos seus membros que se sentiam renovados, exultantes. No manicômio, pela primeira vez, Roberto Domênico foi visitado após vários anos, por lampejos de lucidez. Subitamente sentira-se despertar de um intermino pesadelo, embora sem os contatos corretos com a realidade objetiva. A demorada constrição que eliminava as forças, transformada numa simbiose quase tal a parasitose espiritual, avassaladora, cedeu e ele experimentou incoercível fraqueza orgânica, assenhoreando-se um pouco do ambiente em que se encontrava, do seu estado de debilidade, caindo num sono reparador que muito lhe fazia falta. Dormiu então como não ocorria há largo tempo, despertando aturdido no dia imediato sob o controle anterior, obsessivo.
Dom Fernando, por sua parte, logo se liberou dos fortes liames que o levaram à comunicação com o grupo de companheiros encarnados. Não se pôde furtar a reflexões diferentes das que lhe haviam tornado únicas. Interrogações irromperam-lhe na mente, e embora volvesse de imediato para o lado do seu inditoso verdugo vítima, graças à impulsão das circunstâncias, não ficou insensível ao acontecimento. Ocorreu-lhe, como é natural, que as suas forças estavam a outras subalternas, que o movimentavam contra a própria vontade. Não se sentira odiado, nem ninguém lhe exprobrara o comportamento. Nenhuma pergunta lhe foi apresentada, nem explicação alguma lhe deram. Tudo parecia estranho. Quem seriam as pessoas daquele círculo? Pôs-se a indagar. Que desejavam dele? Não ignorava a existência das forças do bem. Todavia, tão senhor de si se sentia que já não as considerava em face da soberba que o dominava e da autoconfiança nos resultados dos seus planos, na supervisão feita por outros verdugos inferiores aos quais se vinculara. Nesse estado de ânimo, sem atinar com as causas reais da ocorrência, sentiu-se impregnado do magnetismo superior da médium, do ambiente onde estivera, da fraternidade, envolvente que se vira objeto. Percebera-se visitado por agradável brisa que, apesar de breve, minorara-lhe a ardência que o devorava sem consumação. Habituado ao longo acompliciamento do ódio, volveu por adaptação mental ao comércio obsessivo na fúria insana contra o seu desditoso parceiro. A obsessão tem sutilezas que passam despercebidas de muitos estudiosos devotados. Sendo seus agentes desencarnados, quando se trata de subjugação, como no caso em tela, dificilmente o observador que lhe examina os efeitos pode perceber o complexo emaranhado em que se tombam ambos os litigantes. A vítima atual, que se considerando a injunção do abuso aos códigos soberanos da vida, possui verdadeiras matrizes vibratórias no perispírito, que facultam a assimilação do pensamento, da vontade do seu opositor, o antigo ludibriado, por seu turno transitando na mesma faixa de onda mental que lhe favorece com uma perfeita sintonia. Mesmo nos espíritos ignorantes dos mecanismos da subjugação, atraídos pelos condicionamentos da consciência culpada, que se não perdoa, esta atrai aqueles cuja simples emanação psíquica altera a psicosfera ambiente, assimilada pelo devedor, que entra em deterioramento da personalidade. Invariavelmente, o futuro paciente já reencarna com os centros perispirituais lesados pelas ações da violência praticada, tornando-se predisposto à alienação por distonias, digamos, congênitas, à presença da culpa, que se agravam com a parasitose espiritual posterior. Quando essas entidades perseguidoras se adestram nos recursos hábeis das induções parasitárias, o quadro se faz muito mais grave e as ciladas e ardilosidades tomam aspectos difíceis de uma rápida erradicação. Isso ocorre porque o próprio verdugo, com o passar do tempo e enfermo que é, igualmente, da alma em processo de degenerescência do patrimônio da vida, quase sempre tomba, inerme, nas malhas da própria rede, passando a depender da vítima em que se apoia. Os quadros de lamentável perturbação espiritual estão a merecer mais acurados estudos. No entanto, em qualquer circunstância, o esforço do paciente, antes de cair na alucinação do inconsciente, dos familiares e acompanhantes, igualmente envolvidos no problema, o exercício e a vivência do amor geram forças positivas que diminuem a agressão do adversário
ensejando ao incurso na imposição reabilitadora meios de liberar-se, ao menos ter atenuado o resgate. Nesse intercâmbio existente entre as mentes, consciente ou inconscientemente, graçam os processos de dependência psíquica, de obsessão, em número muito mais expressivo do que se pode avaliar. Ninguém marcha a sós, onde em quem situa suas aspirações e interesses se fixa psiquicamente, arrastando ou sendo arrastado pelo agente fulcro da sua eleição. Concluído o ministério socorrista, os membros do círculo prosseguiram no envolvimento vibratório do espírito infeliz, projetando-lhe pensamentos otimistas e intercedendo junto aos agentes da vida, mediante a oração em favor dos envolvidos na trágica façanha. Em consequência, as vibrações emitidas chegavam ao destino, atuando favoravelmente sobre os comprometidos no desforço. Na próxima reunião, utilizando-se de recursos vigorosos a que o obsessor não se podia furtar, foi este conduzido à incorporação mediúnica. Descobrindo-se mergulhado no psiquismo da médium e compreendendo a própria fraqueza, Dom Fernando extravasou cólera e blasfêmia até exaustão. Sem ser interrompido, já que o objetivo era exauri-lo e demonstrar-lhe a impotência mental da força que acreditava poder manipular à vontade, foram aplicados passes restauradores na sensitiva, que ele também absorvia, terminando por acalmar-se. Que desejam afinal de mim? Interrogou com arrogância e acidez. Não creio que tenhamos qualquer vínculo que justifique esta violência para comigo. Que se passa então? Sem qualquer irritação, o diretor das tarefas explicou o que a que se dedicavam, as razões do ministério, concluindo por esclarecer. É o amor cristão que nos induz a estas incursões sob a superior governança dos espíritos benfeitores da humanidade, interessados em nossa felicidade. Como nosso caro amigo é paciente de gravíssimas ulcerações da alma, candidatamo-nos a participar das suas dores, buscando minorá-las. Não o fazemos, porém, com violência. Esse recurso não entra em nosso programa, que é trabalho pelo amor e pela misericórdia. A voz repassada de real interesse pela recuperação do comunicante e as irradiações naturais de afeto fraternal atuavam nele de forma lenificadora, de algum modo diminuindo-lhe o impacto da agressividade. Conhecem os senhores o meu drama? Arguiu revoltado. Que pretendem? A sua paz, pura e simplesmente, confessou o doutrinador. Ignoramos sim o seu drama, que no entanto, podemos avaliar pelo desconforto que exterioriza o que mais nos punge. Seja ele, porém, qual for, o Senhor dos nossos destinos agora interfere, diminuindo os efeitos sobre a sua desmedida aflição. É tempo de mudança de atitude em relação à vida. Fui covardemente traído, interrompeu, excitado, a elucidação por um bandido que agasalhei na família, roubando no que possuía de mais caro e santo, tombei nas garras de um falcão malsinado que me estraçalhou. Desonrou o meu lar, voltou os meus filhos contra mim, tomou os meus bens e levou à morte a minha esposa, terminando por assassinar-me. Desforço-me apenas, ao constatar a vida depois da morte, venho caçando-o e vencendo-o até a destruição total. Cada alma, cada emoção. Os acontecimentos haviam sucedido, sendo que os móveis, as circunstâncias e as ocorrências eram bem diversos de como foram expostos. Ninguém se torna vítima, expôs o orientador,
sem que esteja em curso nos dispositivos da lei do amor que rege a vida. A consciência divina supervisiona tudo com critério de justiça e dádiva de misericórdia. O que você considera como um crime praticado contra sua pessoa, família e propriedade eram os braços da justiça alcançando-o. Não necessitava ela, compulsoriamente, de um cobrador, por possuir seus próprios critérios e meios, qual ocorre neste momento, em que você se faz o justiçador, sem credencial para tanto, derrapando em crime equivalente ou mais covarde do que aquele que o tornou revel. A sua atitude incorreta de utilizar-se da sua situação de despido do corpo para atacar é sumamente infeliz. O seu adversário não transitará incólume à justiça, que o alcançará onde esteja, sem a necessidade da sua perniciosa intromissão. Intromissão? Voltou a interromper. Estamos no mesmo barco, aqueles que agora nos engalfinhamos no acerto de contas. Incidindo no mesmo erro que o chamará à recuperação mais tarde, tornou-lhe a palavra com acerto. Repete você o equívoco que levou seu opositor a afligi-lo, e consideremos que ele, na sua ambição e desar, ignorava o funcionamento das leis divinas, o que não sucede com o amigo. Não o posso perdoar. Não o quer perdoar. Não lhe pedimos que perdoe neste momento, mas esperamos que não se atribua o direito de fazer justiça, desde que está cometendo injustiças e arbitrariedades. Por que me julga? Não me atrevo a tal. Apenas raciocino com os dados que me são fornecidos, tendo em vista saber que o equilíbrio cósmico, independente da nossa mesquinha interferência, portanto, que Deus coordena a vida com sabedoria e justeza. Você ignora o meu drama. E o respeito muito, não justificando, todavia, o seu comportamento arbitrário. Cobro pela loucura o mal de que fui objeto e pela dor sem limite a traição de que me tornei vítima. O semblante da médium, congestionado, traduzia a magnitude do sofrimento de Dom Fernando. Fez-se uma pausa oportuna, natural. O espírito, como se repassasse os insucessos tormentosos, narrou em síntese compreensível os acontecimentos ocorridos em Borja, Saragoça e Madrid, as interferências do conde del Pilar e do bispo de Santa Maria. Anotava com pungente amargura os lances mais infelizes, chorando copiosamente. Cecília e os dirigentes espirituais da casa, interessados na problemática, inspiravam-no a catarse, com que se libertava do ressumar de tanto ódio. O pranto de dor diminuía a ardência da revolta, corrigindo a extenuante tensão. Por largo tempo, em colorido castelhano, Dom Fernando reviveu as lutas, naturalmente se apresentando como homem respeitável de conduta sem reproche. Não foi interrompido, senão quando justificava sua peçonhenta vingança. O diretor conclamou a reflexão, a mudança de atitude mental, incitou a pensar na felicidade pessoal, não adiando sine die o momento de libertação. Os conceitos felizes bem colocados, a ambientação amiga, a interferência de Cecília e dos mentores, atuando-lhes nos centros coronário e cerebral, criaram um clima de menor rancor, quase favorável ao bem. Aturdido em perplexidade, Dom Fernando exclamou de inopino: Dio mio, és dolores que me surge, bela e nobre, como em le passado? Lágrimas saltavam dos olhos da médium e uma súbita mudança se lhe operou na face, traduzindo a insopitável emoção.
distendendo os braços, parecia dispor-se a envolver alguém. Perdona-me, amada minha, perdona-me loucura e maldade, perdona-me. A veneranda senhora Lídia, assomando na personalidade da Condessa Dolores de la Concepción, irisada por luzes que a embelezavam, acercou-se do antigo esposo e o abraçou com doçura, dizendo-lhe: Não há por que perdoar. Todos nós equivocamos, e o amor, acima de tudo, é a esperança do nosso amanhã, sem as sombras tormentosas do ontem, ou quaisquer outras incertezas maceradoras da felicidade. Dona Maria Leonor, em desdobramento espiritual, acompanhava a cena comovedora em que sua antiga mãe dulcificava o ser amado por quem igualmente sentia irromper o afeto que dormia em germe, anestesiado pela roupagem atual. Dom Fernando não cabia em si de surpresa. Em flagrante, colhido pela alegria de rever a esposa mártir de quem sentia infinita saudade, não controlava as emoções. Eis que ódio algum consegue vencer a dádiva do amor. A veneranda entidade acalmou, terna, generosa, completando: Ignoras que Maria Leonor é nossa filha infortunada de ontem, trucidada pelas rodas da desarmonia que gerou para si mesma? Vemo-la deperecer e sofrer sem trégua, orando a Deus na cruz das renúncias e dos sacrifícios, abraçando a pobreza e a enfermidade. Não havia qualquer censura contra ele. Sim, eu sei, afirmou envergonhado. Pois bem, na sua imensa abnegação, emprestou-te os órgãos materiais para este momento, abrindo-nos o ensejo para este ditoso encontro. Não o sabia. É ela a medianeira de que te utilizaste nestes 2 últimos cometimentos para a redenção. Pensa nela, desculpa-a se não a podes perdoar, o mais virá depois. Dom Fernando, fruindo o inefável bem-estar daqueles instantes, ainda atribulado, assentiu. Ajuda-me a esquecer, ampara-me, tu que crês e recebes a ajuda dos anjos. Eu sou por demais desgraçado para pensar no bem. Nesse comenos, enquanto Cecília elucidava os companheiros a respeito do que sucedia fora da esfera física, Dona Arminda, assumindo a antiga forma de Carmencita, lúcida, no entanto, acercou-se de Dona Maria Leonor, e as 4 personagens se abraçaram naquele momento, esquecendo todo o amargor para viver as alegrias e esperanças do amor num futuro que se desenhava radioso para todos. Ao terminar a reunião e tornarem aos lares, os ceareiros de Jesus se encontravam com a alegria do trabalhador da terra dos corações, em que, após semeada a boa semente, já viam as verdes plântulas erguerem-se abençoadas do solo umedecido pelo suor e lágrimas, prometendo um porvir de flores e de frutos. A noite fria, transparente, sorria estrelas cintilantes no firmamento.